A paz do Senhor, meus queridos irmãos, que Deus seja com cada um de vocês, que Deus seja com a sua vida, com seus projetos, que você venha desfrutar, gozar da verdadeira paz e felicidade que só o Senhor Jesus pode operar em nossas vidas. Queridos, eu quero compartilhar uma palavra de Deus com os nossos irmãos, encontrada bem conhecida de todos, claro, encontrada no Salmo 133, versículo de número 1. Essa palavra vai nos dizer o seguinte: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Amados, Deus sempre se ocupou em nos aconselhar, em nos ensinar, em nos advertir, nos corrigir, em apontar para nós a saída, apontar para nós o caminho para a vida, para o sucesso, o caminho para a paz, para uma vida mais plausível. Deus sempre trabalhou para isso, Ele sempre nos aconselhou dentro da sua palavra, para que a gente, neste mundo tão tenebroso, tão cheio de dificuldades, tão cheio de angústias, de lutas, de provas, de traições, tão cheio de enganos, tão cheio de pecados, a gente tivesse então uma saída. E no Salmo 133, eu quero começar a minha fala por aqui, nós estamos encontrando Deus mostrando para nós uma doce saída, uma suave saída para os problemas que nos afligem na maioria das vezes da nossa vida. Ó, quão bom, Deus está falando que é bom, e quão suave, Deus está dizendo que é suave, que os irmãos vivam em união. A união é de Deus. A separação não, mas a união é de Deus. A desunião não, mas a união é de Deus. E nós precisamos olhar com mais carinho para a palavra de Deus, meus amados irmãos, porque a palavra de Deus, ela nos ajuda no dia a dia, ela nos dá tranquilidade e paz. A palavra de Deus mostra que as coisas podem ser muito melhor do que a gente imagina, ou do que nós estamos vivendo. Pode ser muito melhor. Só depende do que então? De acatar os conselhos que Deus nos dá. Deus está dizendo que é muito bom e que é muito suave nós, irmãos, viver em união. E esta união, meus amados irmãos, ela precisa ser posta em prática de verdade. Ela precisa ser vivenciada no dia a dia, uns com os outros. Nós estamos vendo muitos irmãos distanciados de Deus, distanciado da igreja, distanciado da irmandade. E eu já uso dizer logo assim, irmãos, de Deus, porque a palavra de Deus nos deixa bem claro que ninguém pode amar a Deus se não amar primeiro o seu irmão. Então, quando alguém se afasta da irmandade, sem dúvida alguma, está também se afastando de Deus. Alguém usa dizer: pastor, nós somos igreja aonde nós estivermos. É verdade, nós somos igreja aonde nós estivermos, mas também sabemos que uma brasa fora do braseiro, a tendência dela é apagar-se. Sabemos disso, é uma realidade
incontestável. Uma brasa fora do braseiro, a tendência dela é apagar-se. Mas se esta brasa estiver lá no braseiro, juntamente com as outras brasas, então dificilmente ela se apagará. A tendência aí é ao contrário, é ela permanecer acesa, uma brasa viva. Então, meus amados, precisamos olhar para a palavra de Deus e abrigar ela dentro do nosso ser, do nosso coração. Porque a palavra de Deus nos ensina que as coisas podem ser muito melhor se vivermos unidos, se vivermos mais próximos uns dos outros, próximo da dor, próximo da alegria, próximo do sofrimento, próximo dos momentos bons, porque num momento bom, num momento de alegria, não é difícil você ter companheiros, não é difícil alguém querer estar perto de você. Não é difícil. Por isso que a palavra de Deus nos diz lá em Romanos 12, que nós devemos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Não é fazer o contrário, porque pode ser que há aquele que ele se alegra com os que choram, fica feliz em ver o irmão triste, fica feliz em ver um irmão, uma irmã se debatendo, lutando, tentando chegar em algum lugar, em alguma coisa. E muitas das vezes, esse que está assistindo do lado de fora, poderia te ajudar, mas não te ajuda. Ou seja, esse está se alegrando com os que choram, quando devia, por conselho bíblico, fazer ao contrário. Alegrar-se com os que se alegram e chorar com os que choram. Observamos esta palavra no livro de Romanos, só para a gente tirar limpo aqui, Romanos capítulo 12, e também o versículo 12. A palavra de Deus diz: alegrai-vos na esperança, sedes pacientes na tribulação, perseverai na oração. E ela prossegue: comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade, abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Aí o 15: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Versículo 16, que vai estar dentro deste temático nosso: sede unânimes entre vós. É isto que diz a palavra do Senhor nosso Deus. Então, meus queridos irmãos, se nós prudentemente acatarmos os conselhos de Deus, não resta dúvida nenhuma, a nossa vida será muito melhor, as nossas conquistas serão muito maiores, porque nós temos um Deus maravilhoso que não nos deixou sem uma palavra, sem um conselho, sem nos encaminhar. Muito pelo contrário, Ele nos dá a sua palavra, Ele nos dá o seu conselho. E eu aprendi, meus irmãos, com a própria Bíblia, que bem-aventurado são aqueles que dão ouvidos à palavra de Deus. Cuidado, meus irmãos, cuidado, porque tem muita gente falando ao contrário de Deus. Tem muita gente dividindo, tem muita gente separando, tem muita gente ficando para os cantos, não querem se unir, não querem estar juntos. Nós precisamos lembrar que nós somos chamados de ovelhas, ovelhas do pastoreio de Deus. E ovelhas é um tipo de animal que anda em bando. Se tiver alguma separada, ela pode estar perdida. Será que não tem muitos perdidos por aí que não querem andar em bandos? Talvez não sejam nem ovelhas, não é? Porque se é ovelha, ela deseja, ela quer estar junto com o bando, e ela ouve a voz do seu pastor. Nós temos um supremo pastor, que é Deus, que é Jesus Cristo, o bom pastor, que está falando conosco, que é bom,
que é suave, que os irmãos vivam em união. A chave, meus amados irmãos, da vitória, da conquista, não é outra coisa não, viu? É a união, é estarmos unidos, é estarmos juntos, para que a palavra de Deus venha se cumprir na nossa vida, para que as coisas venham suceder como ensina a palavra de Deus. A Bíblia diz lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 46. Abra sua Bíblia aí, acompanhe a leitura juntamente comigo. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo 46. A palavra de Deus mostra qual era a vitória, qual era a chave da vitória da igreja primitiva. Vejamos, pois, versículo 46 de Atos 2. E perseverando unânimes todos os dias no templo, no partindo o pão em casa. Observe bem isso, irmãos, porque às vezes as pessoas, eles querem, por um espírito maligno, eu já vou deixar bem claro isso, desviar as pessoas do local de reunião, do aprisco do Senhor, que é o templo. Eles querem desviar as pessoas. E tem muita gente já por aí, talvez até com título pastoral, aconselhando ou ensinando a muitos irmãos que não precisa ir ao templo. Não estou falando agora, nesses dias, meus irmãos, em que nós estamos atravessando uma quarentena por causa deste coronavírus, desta praga que está alastrando no mundo, o que também é o dedo de Deus contra a humanidade que nunca se volta para a sua palavra de verdade, que não teme a Deus. Todos nós estamos correndo risco, sim, não resta dúvida. Mas vamos lá. Não dê ouvidos a pessoas que querem desviar você do local de reunião, do local onde se reúnem as ovelhas, do local de ajuntamento, que é o templo. Observa mais uma vez este versículo comigo, versículo 46 de Atos Apóstolos, capítulo 2, versículo 46. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, também em casa, não é só no templo, em casa também, comiam juntos, com singeleza de coração, singeleza, com alegria e singeleza de coração. Esta foi a chave da vitória da igreja primitiva. Portanto, meus amados irmãos, a igreja primitiva é a igreja mãe. A igreja primitiva é a igreja por onde se desponta todas as demais igrejas em todos os séculos após ela. Se ela é a base, o alicerce, se ela é a igreja mãe, como fazer diferente do que ela ensinou? Como fazer diferente do que o Espírito Santo ensinou para esta igreja? É a igreja que teve prosperidade, que teve vitória. Se nós estamos aqui hoje, pode ter certeza absoluta disto, a igreja primitiva tem o seu papel na história. E eles nos deram esta lição de unidade, de união. Eles nos deram esta lição de estar juntos no templo. E não só no templo, em casa, no partir do pão, na hora da alimentação, comer com alegria e com singeleza de coração, chamando, atraindo a presença de Deus para o meio deles. É isso, meus irmãos, que nós precisamos fazer hoje em dia. É isso que nós devemos praticar hoje em dia. Mas, sem dúvida alguma, há aqueles que não acatam, não recebem esta palavra de Deus, não encaixam nela. E eu já adianto para vocês, é por causa do demônio. Por que muitas pessoas deixam de viver ou de andar em unidade? Em primeiro lugar, egocentrismo. Egocentrismo. É aquela pessoa
que acha que é somente a sua opinião ou o seu jeito de fazer as coisas é melhor do que o seu líder, é melhor do que o povo em geral, do que a comunidade em geral. Egocentrismo. Tudo é ela, tudo é a palavra dela, tudo é o que ela faz, tem que ser do jeito dela. Egocentrismo. E aí, meus amados irmãos, Deus não está nesse negócio não, Deus não está nesse negócio. Quem deve estar é outro, mas não o nosso Deus. Em segundo lugar, competição. Querem estar certa, serem melhores do que os outros, melhores do que os seus líderes, querem competir sempre, mostrar que está por cima, mostrar que é melhor que todos, mostrar que pode mais que todos, e não se curvam para a palavra de Deus. Espírito de competição, tem demônio neste meio. Em terceiro lugar, o alto pastoreio. Não conseguem abrir para serem ensinadas, conduzidas, pastoreadas, caminhar em bandos como ovelhas, como eu disse, não conseguem. Foi isso que disse Judas lá no versículo 12. Ah, meus amados irmãos, fica claro isto, que se nós ouvirmos a palavra e acatarmos ela, guardar a palavra no nosso coração, tá? Coração que a Bíblia fala é aqui, ó, é a nossa mente. Guardar e praticar, nós vamos ser bem-sucedidos, nós vamos ser felizes. Mas precisamos aprender esta lição. A ovelha, ela anda em bando, ela anda junto com outras ovelhas, ela não anda sozinha, desligada, separada, não. Em quarto lugar, irmãos, eu já disse e torno a repetir, as pessoas se distanciam das outras, se afastam, não querem estar em unidade, não querem estar nos cultos, nas reuniões, não querem estar unidos, não querem ser participantes, não querem estar envolvidos com os outros, com os demais, por opressão maligna. Opressão maligna, possessão maligna. Há um espírito maligno atuando na vida destas pessoas, não restam dúvidas, não resta dúvida. Há um espírito de bode, há um espírito do mal que está trabalhando na vida destas pessoas. Por isso elas querem estar sempre separadas, até fazem parte. Não era o caso de Judas, não era o caso de Judas. Agora preste bem atenção numa coisa que fica claro aqui, meus irmãos, para a gente encerrar esta pequena fala. Fica bem claro isto. Às vezes tem pessoas endemoniadas dentro da igreja. Pastor, mas o que o senhor está dizendo? Realmente, às vezes, estas pessoas que muitas vezes se distanciam, que deixam o rebanho, que ficam acuadas para os cantos, não é por obra de Deus, claro que não. A igreja primitiva vivia em unidade, unidas. A palavra de Deus diz no Salmo 133, ó quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. Ou seja, isto é o desejo de Deus, isto é a vontade de Deus, que estejamos unidos. O contrário disto é o diabo, é o demônio. No caso de Judas, ele deixava os 11 com Jesus e ele dava aquela escapada, sabe? Ele dava aquela escapada. E nessa escapada que ele dava, ele estava vendendo o seu mestre. Ele estava vendendo a Jesus por 30 moedas de prata. Vocês estão observando isso, irmãos? E deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Alguma vez Judas se estribuchou, caiu, falou com vozes diferentes, virou os olhos, fez algumas loucuras lá no meio do povo lá, possesso? Vocês viram isso aí alguma vez? Nunca vi, na Bíblia não registra isso, mas na Bíblia registra Jesus dizendo que Judas estava endemoniado, que o demônio, que Satanás havia tomado conta do coração de Judas, enchido o coração dele. Tem muita gente desse jeito, que estão na igreja. O demônio não se manifesta, coisa e tal, mas estão endemoniadas sim, porque são contrárias à vontade de Deus, são contrárias à palavra de Deus, são contrários aos ensinamentos de Deus.
seguem a sua própria mente, os seus próprios pensamentos, e nós sabemos que o pensamento de Deus é muito mais elevado do que os nossos pensamentos, e o caminho de Deus muito mais alto do que os nossos caminhos. Não estamos aqui como igreja para sermos guiados pelos nossos pensamentos, pelos nossos achismos, pela nossa maneira de querer ser. Não, meus irmãos, estamos aqui para seguir os conselhos de Deus, os ensinamentos de Deus. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E aprenda a lição da igreja primitiva. Os irmãos viviam unidos, unânimes, no partir do pão, no templo, diz a Bíblia, no templo, em casa todos os dias, no templo todos os dias, e em casa, no partir do pão com alegria e singeleza de coração. Vamos aprender esta lição, meus irmãos. Somos a igreja de Deus, somos o povo de Deus, somos a igreja, o povo lavado e remido no sangue de Jesus. Não dê ouvidos para pessoas caídas, derrotadas, desviados. Não dê ouvido para pessoas que não têm compromisso com Deus, com a igreja, não têm compromisso de oração, não têm vida exemplar. Não dê ouvido para estas pessoas. Ouça a palavra de Deus. E deixa eu te dizer mais uma coisa para a gente finalizar aqui. Está escrito Hebreus 10:25, não deixando a nossa congregação, como é o costume de alguns, tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Mas nós devemos estimular uns aos outros, exortar uns aos outros, para permanecer firmes. Retenhamos firmes. Versículo 23 de Hebreus 10. A confissão de nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Eu estou debaixo de promessa de Deus. Você está debaixo de promessa de Deus. E Deus te ama. Não escute conselhos alheios, porque Eva foi escutar conselho da cobra, deu tudo errado. O profeta velho foi escutar um outro profeta que não tinha compromisso com ele, deu tudo errado. O leão matou ele no caminho. E o leão continua bramando e rugindo, andando em derredor, buscando alguém que ele possa tragar. Então acate o conselho de Deus e a palavra de Deus. Você tem um profeta, você tem um anjo de Deus que ora por você, que te ensina a palavra, que te aconselha, que te orienta, que te encaminha. Não dê ouvido a outros, porque você pode se destruir. Eu amo você, meu irmão. Eu amo você, minha irmã, em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde e te proteja em nome de Jesus. Nesses dias, meus amados, em que estamos por algum decreto proibido de abrir o salão da igreja, estejando em nossa casa, oremos, leiamos Bíblia, louvemos, adoremos a Deus, buscamos a presença do Pai. Oramos por esta cidade, oramos por este país, por esta nação, oramos pelas autoridades constituídas. Vamos orar, ore pelo seu pastor. Enquanto isso eu estou orando por você, clamando a Deus por você, citando os seus nomes na minha oração. Que Deus te abençoe, que te livre do mal, que Deus manifeste na sua vida o seu grande poder, a sua graça, trazendo cura, trazendo milagre, respostas de orações. Eu te abençoo em nome do Senhor Jesus. Amém.